Bem-vindo. Este é o Busca ao Desconhecido. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe o gostei, e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Nos interessamos pela pré-história. Boa parte pelos seus predadores. Animais que ganharam fama, muitos devido ao cinema, que retratam animais como o dinossauro Rex, como o mascote do período pré-histórico. Mas hoje falaremos sobre 7 predadores pouco conhecidos da pré-história. Em 7º lugar, Gorgonopsídeo. Este era essencialmente um cão-lagarto de dente de sabre, do tamanho de um urso, com um crânio de 90 centímetros. Os do gênero Inostrancevia eram ainda maiores, mais ou menos do tamanho de um rinoceronte, com caninos medindo cerca de 10 centímetros de comprimento. Predadores terrestres dominantes durante a maior parte do período Permiano, eles foram dizimados pela extinção do Permiano-Triássico, que acabou com 90% de toda a vida na Terra. Em 6º lugar, Cameroceras. É um gênero de moluscos cefalópodes que viveu no período Ordoviciano, entre 470 e 460 milhões de anos atrás. Media até 9 metros de comprimento e mais de 17 pés, sendo o maior predador de sua época. E assemelhava-se a uma lula, porém com o corpo embutido em uma concha em forma de cone. Possuía olhos primitivos, o que faz os cientistas suporem que se tratava de um animal que vivia em águas profundas e escuras, pois seus olhos primitivos deveriam se incomodar com as luzes mais fortes e também porque, se ele fosse em águas rasas, não conseguiria se movimentar de tão grande. Suas principais presas eram trilobites e escorpiões marinhos. Em 5º lugar, Purussauro. É o nome aportuguesado dado aos crocodiliformes extintos do gênero Purosaurus. Eram semelhantes aos jacarés de hoje em dia, mas com maiores dimensões. Estimou-se precisamente 12,50 metros de comprimento. Viveu entre 15 e 8 milhões de anos atrás, durante o período Mioceno Médio, habitando exclusivamente a região amazônica no Acre, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Alimentava-se de enormes mamíferos herbívoros que se aproximavam dos rios, porém sua dieta era composta em sua maioria de peixes e outros crocodiliformes. Um purussauro adulto teria atingido uma média de 12,50 metros de comprimento, pesando 8,4 toneladas, e obtendo 46 kg de alimento diariamente. Estima-se que a mordida do animal teria, aproximadamente 7 toneladas de força, sendo pelo menos 2 vezes maior que a do famoso Tiranossauro Rex. Esta forte mordida, somado às adaptações de seu crânio massivo e dentes resistentes, garantiu ao purussauro que se alimentasse de uma ampla cadeia de animais. Em 4º lugar, Purusracus, ou ave do terror. Foi um gênero de aves predatórias gigantes que viveram na Patagônia, que contém a única espécie de Purusracus longissimus. Os seus parentes mais próximos que vivem até a atualidade são as aves seriemas. Porém o Purusracus era muito maior do que os seriemas, e parecia mais com um avestruz em aparência. Estas aves viviam em florestas e pastagens. Entre os ossos encontrados na formação de Santa Cruz, principalmente de meados da Era Miocena, estão uma mandíbula encontrada por Florentino Ameguino, 1887, primeiramente descrita como edentate de um mamífero. Em 1891, foi reconhecida como um pássaro. Outros restos conhecidos provêm de várias localidades da província de Santa Cruz, da Argentina. O Purusracus possuía em torno de 2,5 metros de altura e pesava aproximadamente 130 kg. Foi apelidado de pássaro do terror por razões óbvias. Ele foi uma das maiores aves carnívoras que já existiram, juntamente com o titanis. E suas asas rudimentares eram estruturas com garras moldadas como um gancho de carne para atacar presas, que eram então mortas com um enorme bico. Ele corria ao longo dos planaltos e colinas gramadas da Patagônia, se alimentando de pequenos mamíferos, pequenos répteis e carniça. Pensa-se que o pássaro agarrava sua presa com seu bico e batia no chão várias vezes como seus parentes modernos, os seriemas. Ele tinha um enorme crânio de até 60 centímetros de comprimento. A estrutura do bico e as grandes garras nos dedos mostram que era uma ave de rapina. Em 3º lugar, Entelodonte, ou porco do inferno, como foram apelidados. Eram um grupo de onívoros mamíferos, parentes distantes dos modernos suínos. Como animais suínos, possuíam corpos volumosos,
mas curtos, pernas finas e focinho longo. Os maiores foram os norte-americanos, chegavam a medir 3 metros de comprimento e 2 metros de altura no dorso. Poderiam chegar a pesar 1 tonelada, e tinham o cérebro do tamanho de uma laranja. Com suas mandíbulas gigantescas, tinham uma mordida fatal, e dilaceravam o couro, carne até os ossos de suas presas. Em segundo lugar, Leopleurodon, é um gênero de réptil marinho fóssil da família Plesiosauridae. Foi um carnívoro relativamente grande, e podia chegar a medir cerca de 7 metros de comprimento, com um peso estimado em 1,5 toneladas. Eram carnívoros que viveram durante os meados do período Jurássico. A espécie deste gênero é o Ferox. Primeiro identificado por H.E. Salvage, em 1873 e que viveu em mares europeus, principalmente nos mares da Inglaterra. Em primeiro lugar, o Dunkleosteus terreli. Foi um peixe placodermo, pré-histórico que viveu no Devônico há mais de 360 milhões de anos. Tinha a cabeça e o tórax coberto com placas duras parecidas com uma blindagem, que chegavam a 5 centímetros de espessura. Do restante do corpo não existem fósseis, sendo que nas reconstituições essa parte é baseada na de outros placodermos. Media cerca de 6 metros de comprimento, embora alguns paleontólogos acreditem que o animal poderia chegar aos 9 metros e mais de 4 toneladas de peso. Ele teoricamente podia fechar a mandíbula a uma grande velocidade a 250 km de peso da mordida do animal. Conhecido como peixe terrível, devido sua aparência e tamanho. E esse foi nosso top 7, com os predadores pouco conhecidos, e nem por isso menos temidos da pré-história. Se você gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever. Este é o Busca ao Desconhecido, e até a próxima.